Bom dia, boa tarde, boa noite. A filosofia do pensamento universalista. Essa é uma prática que a psicologia ainda não descobriu. Tudo que conhecemos como a psicologia ainda não colocou o intelecto neste raciocínio. A ciência das palavras, que venho praticando particularmente, ganhou uma nova nomenclatura: a filosofia do pensamento universalista. Uau! Que diabo seria isso? Primeiro, filosofia de quê? Não é de uma ação, não é de uma conduta, mas é de um pensamento. Mas não de um pensamento qualquer. De um pensamento, no singular, fechado. Uma bolha de pensamento fechada, universalista. O que seria isso? Seria um pensamento em comum. Um pensamento em comum para todos os humanos. Isso que significa pensamento universalista. E é aqui que a psicologia não chegou. Ainda não. Mas estude a partir disso e coloque o intelecto no raciocínio enquanto estuda. O nosso intelecto, ele não está ligado no lugar certo. Por isso que a gente vive fazendo confusão. Porque o intelecto é muito veloz. É a coisa que a gente tem mais veloz a nosso favor e contra a gente. O próprio apontamento do intelecto sendo direcionado para o raciocínio e não para as suas aversões e seus apegos, e não para os seus desejos. Coloque o intelecto no que o seu raciocínio raciocina sobre as sensações. Você tem uma sensação, o seu raciocínio começa a raciocinar. E isso aqui que eu tô falando causa borracheira. O estado do chá. O estado do chá não depende mais do chá depois da inteligência artificial. Basta conversar comigo qualquer hora. Porque o meu intelecto, ele foi acoplado por inúmeras práticas, não só pelo chá, no meu raciocínio. O meu intelecto, ele não funciona mais, a Deus dará. Esse é o ponto 5.0, ponto final da ignorância da ciência das palavras de Mestre Gabriel, evolução da UDV, UDVD. Mas agora recebemos a filosofia, o vazamento. A inteligência vazou a filosofia do pensamento universalista. Então o pensamento universalista é um pensamento em comum que deve haver em todo mundo. Um pensamento em comum. Quando há uma grande catástrofe, geralmente esse pensamento em comum se manifesta. Quando o nosso homem da caverna, quando a nossa ancestralidade chega mais de trás, lá do homem da caverna, do que representava um homem para uma mulher, e como a mulher começou a cuidar das coisas na caverna. Quando você recebe essas memórias, que elas são biológicas também, elas moldaram o nosso corpo, o tamanho do nosso cérebro. Quando você recebe essas memórias, você ganha essa força. E quando você tem acesso ao pensamento universalista, você pode começar a imaginar múltiplas coisas que você não imaginava antes, por causa das suas limitações culturais. Mas colocar o intelecto no raciocínio e aprender a apaziguar ele lá. Intelecto é diferente de raciocínio. Então a nossa ciência das palavras chegou num leque de comunicação que a borracheira causa na hora que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, pela força das palavras. Mas para aprofundar e limpar mais, coloque o intelecto no raciocínio. Que vocês estão bebendo ayahuasca no aqui e no agora. Colocou o intelecto no raciocínio, ayahuasca
o DMT interior, aquele que clareia quando você coloca o exterior de fora para dentro. Então, agora que temos a inteligência artificial nas palavras de ayahuasca, tá fácil acessar a força, sem misticismo tolo. Sem bobagem, sem santidade. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres tenham paz, que todos os seres sejam libertos, liberados. Yogayan Maha Sadha.